Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, o bate-papo é sobre cuidados com o ombro. Nós estamos recebendo o Dr. Wagner Messias, que é ortopedista do Hospital Vita e especialista em ombro e cotovelo. Tudo bem, Dr. Wagner? Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, o ombro ele é a articulação mais móvel que nós temos no nosso corpo. Isso faz com que ele se torne mais sujeito a lesões, a inflamações. Essa característica do ombro, com essa amplitude de movimento toda, faz com que ele esteja mais predisposto a lesões em qualquer atividade, seja atividade em altura, seja no futebol, seja na água. Outras articulações que mexem menos, elas tendem a ser mais estáveis. E Correto. essa do ombro, por mais que tenham ligamentos, tenham tendões, tem a parte óssea que contém, que segura a articulação, mesmo assim isso faz com que muitas vezes não consiga conter da melhor forma e o paciente acaba tendo alguma lesão. E quais são as lesões, as complicações mais comuns relacionadas ao ombro? Nós temos as fraturas, isso aparece numa atividade como futebol, aparece em outras atividades, algumas vezes de luta. Tem as luxações, que são os deslocamentos, e o ombro pode ter, assim como o cotovelo, quadril, joelho, pode ter o deslocamento. Significa que a junta desencaixa. Fica aquela deformidade visível, o paciente geralmente procura o pronto-socorro, porque ele, além de ter muita dor, vê aquela deformidade na região. Sim. E não consegue mexer. Então a luxação é isso, o paciente ele tem um deslocamento de um osso sobre o outro na sua articulação. Esse seria o segundo tipo, e o terceiro, vamos dizer, seriam as lesões de tendão. Acontecem numa população acima de 40 anos, frequentemente associado a quedas, traumas, seja no esporte, principalmente futebol, mas tem outros esportes, atividades como motocross, enfim, que hoje está crescendo cada vez mais. Sim. Seriam os 3 tipos de lesões que nós temos aí no ombro. Em relação às luxações, tem como prevenir? Difícil, porque realmente está associado a um trauma, uma Sim. queda. Uma queda que pode ser uma altura mais simples, como pode ser uma altura de 2, 3, 4 metros. Às vezes o paciente cai com o braço muito aberto, fazendo com que desencaixe a principal articulação, e existe a outra articulação aqui na parte de cima, que frequentemente se dá quando o paciente bate o próprio ombro. Na queda no futebol, ele bate o ombro e isso desloca a clavícula em relação a todo o ombro. Correto. A principal articulação, ela tende a deslocar, existem deslocamentos anteriores, posteriores e outros tipos, mas o anterior, quando o osso desloca para frente, é o mais comum. E isso, a posição que causa esse tipo de luxação é com o braço aberto nessa posição, rodado para fora. Sim. E ele cai e o osso desloca. E aí ele vai ter bastante dor, vai procurar aí o pronto-socorro. Para a prevenção disso, a musculatura, por melhor que ela seja, dependendo do impacto, isso não vai fazer com que segure a articulação. Mesmo que tenham ligamentos, que tenham um osso perfeito, uma cartilagem muito boa, o paciente não consegue ter uma prevenção de nova luxação. E quanto mais jovem o paciente tem uma luxação, estamos falando da principal articulação do ombro, Sim. mais chance ele tem de ter uma segunda luxação. Pacientes, por exemplo, que têm aí menos de 18 anos, eles têm uma maior tendência de ter, chegando a níveis próximos de 100% de uma nova luxação. E por isso que frequentemente nós indicamos cirurgia nesse caso, porque não existe uma prevenção, o paciente pode até fazer uma fisioterapia para melhorar o condicionamento, mas frequentemente o ombro desloca e ele vai reduzindo, essa taxa vai se reduzindo com o passar dos anos. Quando chega lá 26, 27, 28 anos, essa taxa inverte, de 60 para 40, já muda muito e o paciente tem uma menor chance de ter novas luxações. Numa linguagem bastante simples, quando o paciente tem uma luxação, ele vai até o pronto-socorro, o ortopedista vai colocar no lugar. Exato. Ele procede à anestesia, o remédio para dor, e temos algumas manobras que podem ser realizadas para colocar, encaixar de novo no lugar. E isso alivia bastante a dor. Quem tem o ombro luxado realmente reclama que está bem dolorido.
E depois, quando encaixa no lugar novamente, o paciente tem aquele alívio. Agora, não devem tentar encaixar no lugar, sendo a primeira vez que luxou caindo, ou se ele teve alguma queda. Sim. Às vezes tem alguma fratura associada. Quando o paciente já tem uma luxação que acontece várias vezes, que nós vemos assim, tem paciente que luxa até dormindo, por exemplo, que já ficou com uma folga ali na região, esse paciente já sabe até como encaixar no lugar. Isso é uma situação. Agora, aquele paciente que caiu, dá para perceber aquela deformidade, ninguém deve tentar puxar e encaixar de novo no lugar. Porque se tiver alguma fratura, pode até piorar. Correto. Nesse caso, deve ir até o pronto-socorro para que seja primeiro realizado um raio-x e depois encaixado no lugar. Em relação a outra queixa das pessoas, são as dores, muitas vezes crônicas, duradouras. Essas dores, uma das principais causas é a bursite? A bursite, ela não costuma vir sozinha. Ela vem em decorrência de alguma coisa. Sim. Por exemplo, uma anemia que aparece decorrente de alguma coisa, a bursite também. Ela dificilmente vai aparecer sozinha. No mínimo, um desequilíbrio mecânico dentro do ombro, um desequilíbrio entre a musculatura. Depois, ela pode aparecer por erros posturais. Por exemplo, uma digitação que o paciente às vezes reclama, eu digito muito alto, ou costuma se apoiar para digitar. Posturas de forma inadequada durante o dia a dia, isso pode gerar uma bursite. Entendemos que a bursite, a bursa é um alarme do ombro, e a bursite apareceu como se tivesse soado um alarme. E pode ser por lesão muscular, pode ser uma calcificação dentro do ombro, pode ser, além da lesão, às vezes o paciente só tem um desequilíbrio muscular, uma postura inadequada. Quando ele anterioriza os ombros, muda toda a mecânica do ombro. Então tem que estar corrigindo isso também. Muitas vezes o paciente vai digitando no seu dia a dia, a pessoa vai digitando e já não dormiu direito, fica com aquela postura cansada, o ombro para frente, já digita. Vai acomodando. O alarme vai soar. E assim, nós temos que corrigir aquilo que causa bursite, não exatamente a bursite. Aí com medicação, gelo ou calor, fisioterapia, medicação pode ser muscular, pode ser comprimido, mas sempre já pensando na causa, para tentar corrigir. Claro que o mais importante é tirar a dor do paciente, aliviar todo aquele sofrimento. Sim. Mas nós já vamos em busca da causa e tentar corrigir. Eu vejo na academia, hoje eu faço academia no prédio e percebo que muita gente faz errado o exercício. Não com personal, aqueles que fazem com personal costumam fazer certo, mas muitas vezes ele viu na internet, quer repetir, e isso pode trazer às vezes um desequilíbrio entre músculos e causar alguma dor. Exercícios na academia que são prejudiciais, que eu vejo, a remada anterior alta, muito frequente na academia. Sim. Exercício com o braço muito aberto para fazer exercício, passando o cotovelo muito além do corpo, para a parte posterior. Tudo isso aí agride muito o ombro. E atividade frequente em casa que pode trazer isso. Fechar uma janela, às vezes estica o braço para fazer o esforço. Sim. O certo é aproximar o cotovelo, pegar uma criança com o braço esticado e aí faz força. Nunca nada no banco de trás do carro. Não deveriam deixar nada no banco de trás do carro para não torcer. Aquele celular no criado mudo, frequentemente deixa. Trazer o criado mudo mais para frente, para deixar o celular na frente da linha do corpo para não torcer. Facilitar a vida. Todas as pessoas deveriam cuidar com isso. Quais os cuidados para manter os ombros saudáveis? A postura é fundamental, tanto para a digitação, sempre cotovelo do lado do corpo para digitar, cotovelo solto, nada de apoiado na mesa, aproximar o mouse, trazer o mouse o mais próximo possível. Para fechar uma janela, aproximar da janela, apoiar bem o cotovelo, fechar com as duas mãos, uma porta, corrigir aquela porta emperrada ou aquela janela que está difícil. Nada, como eu falei, no banco de trás do carro, atividade na academia com bastante cuidado, não colocar barras atrás da nuca para não fazer esse movimento forçado para os ombros. Esses são os principais. E ainda na academia deve trabalhar manguito rotador, frequentemente negligenciado nas academias. O pessoal quer fazer deltoide porque aparece, quer fazer peitoral, mas manguito rotador, exercício simples. Cada vez mais se fala
prevenção e o manguito rotador, tem que fazer o reforço muscular aqui para prevenção de problemas maiores para frente. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pelas dicas. Eu que agradeço a participação. Obrigada a você. Sigam o nosso canal e assistam mais vídeos. Tchau, tchau. Até a próxima.